Peço aos irmãos para abrirem a palavra. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 5º e vamos até o verso 23. Lucas, capítulo 1, do verso 5º até o 23. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Precioso esse texto, amados irmãos. Mais uma vez, fechemos os olhos, peçamos iluminação do Senhor. Em Ti confiamos, ó Pai, confiamos também que a Tua palavra é a verdade e que ela nos conduz na luz. Ilumina-nos, pois nós te pedimos, tem misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus inaugurou uma nova era, um novo tipo de criação, uma criação espiritual. Grandes coisas aconteceram entre os cristãos primitivos. Lucas queria apresentar uma narrativa bem organizada. Nós lemos esse início, do Evangelho de Lucas e podemos perceber esta intenção de Lucas, o seu zelo por compartilhar com as pessoas e especialmente compartilhar com o povo gentil
do qual aqui está sendo, o qual está sendo representado aqui por Teófilo, esse povo gentil que nós compomos, que nós fazemos parte, porque gentil é todo aquele, né, que não era da linhagem judaica, da nação de Israel. Assim, pois, chamados nesses dias. Então, a proximidade da comemoração do nascimento de Jesus nos desperta, assim como foi com Lucas, a pensar que há uma relação entre nós e eles, a pensar que há uma relação entre eles e Jesus, a pensar que há uma relação entre Jesus e nós. Então nós convidamos os irmãos, a partir desses versículos lidos, a fazerem esta reflexão. Como nós observamos aqui através de Lucas, era o desejo dele, que as pessoas pudessem pensar na sua relação com Jesus. E o texto tem a intenção, portanto, de contar a vida de Jesus. Então, primeiramente, vamos nos identificar com elas, vamos pensar um pouco qual é a nossa relação com aquelas pessoas. E para que a gente tenha talvez um quadro um pouco mais amplo a respeito disso, nós convidamos os irmãos a pensarem também, por exemplo, politicamente, religiosamente. Por exemplo, o nosso regime hoje é presidencialista, democrático. E nós temos pessoas que vão assumir o compromisso de uma autoridade sobre a nossa nação. E naqueles dias, nós podemos observar, também havia uma responsabilidade política sobre a nação de Israel. Nós ouvimos, portanto, na leitura, a citação de Herodes. Herodes era o governador da Judéia, o rei da Judéia. Este Herodes é o Herodes grande, o grande, chamado o grande nos dias no seu reinado. Foi ele quem edificou o templo de Jerusalém. E é sobre ele que é feita a referência quando Jesus está falando, por exemplo, da suntuosidade do templo. E eles dizem assim: nós vimos o templo ser edificado. Eles fazem referência, portanto, a esse trabalho de Herodes. Herodes foi um grande reformista, trabalhador, construiu mega construções nos seus dias. E por isso a ele foi dado, portanto, essa desígnia, essa designação, Herodes o Grande. Mas também nós podemos observar outra figura importante sendo citado nesse texto, que é a figura sacerdotal. Nós encontramos, por exemplo, da pessoa de Zacarias, este sacerdote. Este homem que tinha um compromisso de levar as pessoas diante de Deus nesses dias. Assim era o caminho da religiosidade, assim as pessoas se encontravam com Deus, através de um intercessor, de um intermediário. Era o sacerdote da linhagem de Arão, conforme nós encontramos estabelecido lá pela lei de Moisés, lá nos escritos antigos. E sobre Zacarias é dito aqui que ele era casado, porém já avançado em idade, e não tinha ainda tido a oportunidade de ser pai. A sua mulher era estéril, e eles viviam esse drama seríssimo. Então, percebam, irmãos, que há uma relação muito próxima entre nós. Nós temos, nos dias de hoje, facilidade em compreender, por exemplo, um reinado ou um estilo político de governo como o de Herodes, porque hoje nós ainda temos reis na terra. Talvez com força política não tão forte, tão grande como naqueles dias ou em outras épocas da história, mas ainda temos. Então nós temos como compreender isto. Nós temos como compreender a figura sacerdotal, porque ainda há religiosidade, ainda há grupos religiosos que exercitam, por exemplo, essa figura sacerdotal, que tem na sua composição estrutural essa figura sacerdotal. E nós também
muitas vezes somos sacerdotes, especialmente graças a esses homens reformistas que nos trouxeram, por exemplo, uma base fundamental nesta compreensão sacerdotal, na ideia de que cada um de nós realmente tem em si a figura sacerdotal. E o apóstolo Pedro cita isso escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Nós somos sacerdotes. Então nós podemos compreender também essa figura sacerdotal. Pessoas como nós, às vezes atraídos pelo poder, pelo desejo do domínio, pelo desejo de oprimir para se manter acima, pelo querer de estar sempre em cima, não se importando a que custo isto venha a acontecer. Por exemplo, o sofrimento alheio, poderíamos citar, ou pessoas que se propõem a interceder, a se solidarizar com as falhas, com as limitações, com as fraquezas presentes no coração humano, que clamam, que pedem, que oram, que colocam vidas no altar de Deus. Pessoas como nós muitas vezes vamos também de um extremo até o outro extremo. Nós muitas vezes, pela força do poder, nós não nos preocupamos se estamos fazendo outros sofrerem, mas ao mesmo tempo também nós somos levados, tocados a nos comovermos, a sentir a dor do nosso semelhante e a colocá-lo diante de um poder, de uma força maior, que possa cuidar, que possa socorrer, que possa acudir nas suas horas de afastamento da dádiva, da vida, quando as dores de consciência aparecem, quando estas dores provocam problemas físicos, doenças de toda ordem. Nós somos assim. E essas pessoas também eram assim, como nós somos. Então nós podemos perceber que Lucas está nos despertando, nos chamando a atenção, nesses dias da proximidade da presença de Jesus, o Salvador, que nós somos pessoas que carecem de alguma maneira, de alguma forma, desse cuidado divino, em enviar, em mandar um socorro para a humanidade, um socorro para nós. Esses dias devem nos fazer pensar e refletir assim: Deus quer socorrer a humanidade, esta humanidade distante, que vai de um extremo ao outro com tanta facilidade. Deus e aquelas pessoas, portanto. Gálatas 4, versículo 4, informa que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Irmãos, vejam isto. Até Jesus, vamos traçar aí um paralelo, ao calendário judaico, ao calendário cristão, às reflexões da ciência. Por exemplo, falam que é milhões e milhões de anos, os grupos religiosos, por exemplo, como o judaísmo, que tem aí seus 5.700 e tantos anos, de existência da Terra, enfim. Mesmo que nós tenhamos espaços, que nós tenhamos tempos entre os acontecimentos, olha o que esse texto então nos fala, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Este socorro que nós acabamos de citar, no tempo certo, na hora certa. Então nós não podemos de maneira alguma levantar qualquer tipo de dúvida em relação, por exemplo, a uma história que se deu até Jesus, a um tempo que se deu até Jesus, de verificarmos os acontecimentos da história, como guerras, como conflitos, como mortes. Deus enviou o seu Filho no tempo certo, no tempo pleno. E a mesma reflexão se faz depois dele.
E a mesma reflexão se faz agora, quando talvez por tantas questões que se levantam e tantas dificuldades da existência, da dureza da vida dos nossos dias, nós chegarmos a pensar, puxa vida, por que Jesus ainda não voltou? Como diz o apóstolo Pedro, referindo-se às pessoas dos seus dias, questionando essa demora da presença de Jesus. E é interessante porque eles estavam a poucos dias de Jesus, né? Há poucos dias da vida de Jesus sobre a terra, há poucos dias da sua ascensão, e já estavam reclamando. E de certa forma, como diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a natureza grita, sofre, geme. Ainda assim, Deus faz as coisas no tempo certo, porque é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Vejam, por exemplo, Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, ainda Daniel, capítulo 2, 21, Deus que muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Então, mesmo sendo tamanho, mesmo sendo tremendo, o texto de Atos 17, 27 nos diz que Deus nos aproximou dele. Não está longe de cada um de nós, diz o texto. Se é isto mesmo, Deus se relacionou com estas pessoas que nós aqui citamos. Deus se relacionou, por exemplo, com Herodes. Vejam quantas oportunidades Herodes teve. Vejam quantos momentos ele pôde gozar destas manifestações divinas. Uma que nós poderíamos aqui enumerar como grandiosa foi o fato dele assumir uma autoridade como assumiu, governando a Judéia. Um grupo de povo, um grupo formado por um povo tão importante na história. Um homem que conhecia os seus súditos, um homem orientado pelos sacerdotes e escribas, um homem que foi alertado a respeito das mensagens proféticas, do anúncio profético. Vejam, por exemplo, o anúncio que está em Miqueias. Nós podemos relembrar este anúncio, porque foi sobre este anúncio que ele foi alertado naqueles dias. Abram aí Mateus capítulo 2, versículo 6, e vão tentar relembrar este fato trazido a Herodes pelos escribas, pelas autoridades religiosas dos seus dias. Então, Mateus capítulo 2, versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, essa prática dele foi exortada, foi alertada, foi chamada a atenção. Deus levantou maneiras, formas para que Herodes não desenvolvesse as práticas de vida que ele acabou desenvolvendo. Quem sabe, e talvez a maior ou a pior de todas elas foi o genocídio infantil, matando quantas e quantas crianças até a idade de 2 anos, com a intenção de evitar que Jesus pudesse desenvolver a sua vida. Coisa brutal, coisa terrível. Para manter o seu reinado, para manter o seu poder, para manter a sua força. Porque se por um lado se sentia ameaçado, por outro lado não queria se curvar diante da profecia, diante da possibilidade que os magos, aqueles que vieram do Oriente, representavam naqueles dias. Então, nós podemos ver que Deus se relaciona conosco, Deus fala com as pessoas, mesmo elas desenvolvendo posturas erradas. E aqui convido os irmãos a pensarem um pouco
naquele que é déspota, naquele que é criminoso, naquele que é incrédulo, naquele que é ímpio. Deus não deixa de se manifestar a estas pessoas. Deus não deixa de se manifestar, mesmo que eles continuem na incredulidade, mesmo que eles continuem no erro. Deus não deixa de lhes alertar, de lhes chamar a atenção, de lhes cutucar. Creiam fortemente, firmemente nisso. No dia do juízo, ninguém terá justificativa. Tipo assim, eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia. Deus é Deus. Em Herodes havia muito mais do que dúvida, como por exemplo é ressaltado aqui na presença e no coração de Zacarias. Havia rebeldia. Em Herodes havia muito mais do que nós encontramos no coração de uma pessoa como Zacarias e que muitas vezes nós encontramos em nós também. Dúvidas em razão das circunstâncias, não é isto? Um homem idoso, esposo de uma mulher idosa, uma mulher, além de idosa, estéril. Nós, diante de uma situação como essa, muitas vezes podemos ver crescer dentro de nós uma certa dúvida. Mas é preciso que nós analisemos um pouco mais, porque Deus veio a Zacarias. Deus chamou Zacarias. Deus mandou o anjo. Irmãos, e na escala hierárquica, eu já estou meio com um nó na língua, né? Na escala hierárquica do mundo celestial angelical, Gabriel não é dos menores. Vocês viram o que ele diz no texto? Eu sirvo diante do trono, diante de Deus. Não era pequeno. Mas Zacarias se permitiu manifestar a sua humanidade, a sua limitação, a sua fraqueza. E a estes casos, a estas circunstâncias, a estas situações, a esse tipo de postura e comportamento, a graça é vista, como ela o é também. Mas é uma graça que abre, que descortina, que revela aquilo que pode estar escondido e que pode ainda estar produzindo algum tipo de receio ou de dúvida. O texto nos aponta para uma intimidade revelada, porque o anjo disse para Zacarias: você vai ser pai, Zacarias, mas não vai ser um pai que não tenha um filho, que não tenha sido alvo de uma atenção diferenciada da parte de Deus. Você vai ser pai e esse filho se chamará João. Esse menino que se chamará João é, conforme nós lemos aqui nas palavras do anjo, alguém, como o próprio anjo disse, muito grande na presença de Deus. Alguém de valor na presença de Deus. Alguém com importância na presença de Deus. E Jesus Cristo, falando a respeito de João, disse que sobre a terra não há homem superior a ele. E mais uma vez, nós começamos a pensar, queridos irmãos, como os nossos mecanismos de juízo, de avaliação, se enganam, como eles, muitas vezes, eles nos traem. Porque não há registro nos evangelhos de que João tenha feito, por exemplo, um sinal tão absurdo como aqueles que fez Elias. Um sinal tão mirabolante como aqueles que como Moisés, por exemplo, sendo instrumento, pôde revelar na história. Mas diz as Escrituras, e a palavra do anjo veio nesta direção, embora houvesse dúvida no coração de João, que ele seria uma pessoa de muito valor. E ainda, queridos irmãos, podemos observar que
também a estes Deus orientou passos. A Zacarias, a João. Veja o versículo 15, queridos irmãos. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, nem será cheio mas sim será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. E é interessante aquilo que está dizendo aqui. Olha os sinais de João, né? A sua instrumentalidade servirá para que haja reconciliação entre pais e filhos, entre parentes, ou seja, a sua palavra será uma palavra de acertos, de acordos, de conciliação. Palavra dura às vezes, mas palavra que prenunciaria a presença de Jesus. Toda a obra de Jesus. Todo o feito do Senhor Jesus. Então veja, Deus e estes homens, Deus e estas pessoas, como Deus está em seu plano, em seus propósitos, agindo através dessas pessoas. Já vimos que eles eram como nós, que eles tinham as intenções, inclinações, como nós apresentamos muitas vezes. E vimos também que ainda assim, Deus os chamou, os requisitou, os vocacionou. Jesus e nós, diante do texto bíblico, esse texto lido, temos uma tendência passível de uma melhor reflexão para nosso benefício, que é, ou melhor, para o nosso benefício, que é achar que Deus trata de forma diferente as pessoas que fazem parte do contexto bíblico. Ou seja, esta ideia precisa de uma melhor reflexão. Isto porque entendemos também que, mesmo sendo filhos de Deus, nós não somos tratados, ou Deus não vai fazer as coisas de forma próxima ou parecida, e por isso entendemos que este povo bíblico é um povo privilegiado em relação a nós. O incrédulo, ele não crê, nem crê nas Escrituras, então nós não nos preocupamos até com isso. Mas o crente dos nossos dias, ele é entendido até por ele próprio e por nós que fazemos parte, portanto, desse povo, como um povo que de alguma maneira é desprivilegiado ou é desprestigiado, não tem, por exemplo, a mesma atenção divina. E isso com certeza não é a verdade das Escrituras. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus ontem e hoje é o mesmo eternamente. Então, a maneira como Deus operou, como Deus agiu na história, Ele continua fazendo. Talvez a gente duvide porque os nossos métodos, a nossa maneira de avaliar, os nossos critérios de julgamento são diferentes. Mas é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que continua agindo no meio desses líderes, desses homens que querem usar o poder pelo poder, pela sua satisfação pessoal, não como um instrumento de serviço, como uma instrumentalidade, como uma oportunidade que Deus lhe concede e lhe permite, como uma responsabilidade até maior, ou como aqueles que são pessoas que se importam e que são humildes, mesmo quando a sua fraqueza aparece, mesmo quando por conta da sua fraqueza as consequências vêm, e a murmuração e a rebeldia não tomam conta do seu coração. Deus age da forma que lhe satisfaz, como foi no passado, e percebe-se especialmente no texto bíblico, e de um lado ao outro do livro sagrado, as maneiras que Deus desenvolveu a sua ação, muitas vezes se diferenciam, muitas vezes são de formas diferentes, mas nós fechamos questão e dizemos que o nosso tempo é pior do que esses tempos bíblicos. No Egito, por exemplo, Deus demorou 430 anos
para atender a oração daquele povo. Deus demorou mais de 1000 anos, talvez de 1200 a 1100 anos, para atender às expectativas deste povo que foi liberto do Egito, porque foi a Moisés que Deus disse: virá um profeta maior do que você, com o seu nível, mas muito maior. Então, de 1200 a 1100 anos até Jesus, e o texto de Paulo diz que foi na plenitude do tempo, na hora certa. Os princípios da ação de Deus na história, no tempo bíblico e na história, acontecem da mesma maneira. A sua ação é uma forma que atende aos seus anseios e à sua necessidade de ser, sendo modificados igualmente, tão somente por seu interesse próprio. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o maior de todos estas manifestações divinas. E isso aconteceu no centro da revelação de Deus. Então, de forma geral, Deus continua sendo, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. A sua ação continua acontecendo em relação ao homem, da mesma maneira como Tiago fala nesse trecho, resistindo ao soberbo, mas dando graça ao humilde. Com toda a autonomia e independência das pessoas nos nossos dias, em relação a Deus, Ele continua alertando, como fez com Herodes, e também criando situações especiais, através das quais Ele chama, capacita, encaixa pessoas ao seu plano de salvação em Cristo Jesus. Assim, irmãos, queremos concluir essa nossa reflexão. Nos dias da celebração do Advento, da vinda do Cristo, nos dias da lembrança do seu nascimento, como fez Lucas, nós também somos alertados, somos chamados a observarmos a história e entendermos que há modelos para que nós não sigamos e há modelos que nós devemos seguir. Hoje somos chamados a falar a reis, a falar a homens e mulheres, somos chamados a manifestar Cristo. Eu fico pensando que a maneira como nós temos tratado, por exemplo, este acontecimento, independente de ser a data certa ou não, né? Porque muito se comenta a respeito disso também, ao longo do tempo vai nos fazer tão frios em relação à verdadeira razão dessa comemoração, que nós vamos perder o sentido e a compreensão do que nós estamos comemorando. Então, vale a pena nós sermos alertados e abrirmos o coração para aquilo que Deus faz em Cristo Jesus. Ele nasceu para reinar, Ele nasceu para governar, não tão simplesmente um regime político, mas Ele nasceu para reinar e para governar o coração dos homens. Por isso que o texto bíblico continua ressoando, continua chamando atenção. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. Porque esse governo, conforme diz o profeta Isaías, acontece no nosso coração. E do seu incremento, a paz crescerá no meio dos homens. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos esta alegria que viveu Zacarias naqueles dias. Diz o texto, né? Você terá alegria, Zacarias. Você viverá a bênção sem medida, porque do ventre do seu amor virá o anunciador do Salvador. Que nós cumpramos este papel nestes dias e vivamos alegria intensa. Deus assim nos abençoe, irmãos.
Amém.